Voltando, gente, dando continuidade, parte 5, salvo engano, né? Estou gravando essa sequência. Não esqueça, se gostar, curta, se inscreva em nosso canal, ative nosso sininho e divulgue esse vídeo, tá bom? É uma maneira simples que eu encontrei de estar abençoando pessoas, de estar compartilhando conhecimento e de estar falando acerca da palavra de Deus. Mundos Paralelos segue. Então, queridos, como eu falei, com o crescimento da filosofia, com o crescimento da razão humana, muitas coisas e muitas explicações começaram vinda da religião, começaram a ser desconstruídas. E aqui nasce o conceito da ciência. A ciência, ela atua através da razão e ela tende a negar tudo aquilo que a razão humana não consegue explicar, inclusive as experiências, no sentido de assim, a experiência é algo particular, mas se é algo particular e não pode explicar, nada mais é do que uma experiência. Ela não pode ser levada como algo concreto, como algo real, entende? Então, nesse sentido, o mundo se dividiu de maneira concreta. Enquanto os povos antigos tinham o mundo espiritual e o mundo material muito próximo, e os primeiros habitantes da Terra, apesar de estarem na Terra, tinham esse contato mais profundo com o mundo espiritual, seja servindo ao Deus verdadeiro ou aos deuses dos povos, mas eles tinham mais comunicação, mais crença, mais experiências neste mundo espiritual. Por outro lado, vem a razão, o conhecimento e começa a dizer: tudo isso é falso. O que vale é o que pode ser explicado. O que vale é o que a razão pode provar. E esse conceito começa a nascer dentro do próprio judaísmo. Então, quando eu estudo a Bíblia, eu percebo que os primeiros judeus, já influenciados pela filosofia socrática, pela filosofia aristotélica, né, pelos primeiros filósofos, eles já começam a discordar de algumas coisas. E entre os próprios judeus que criam e que era a crença do Deus único, né, a crença monoteísta da época, os judeus começam agora a indagar, e entre eles nós tínhamos grupos. Alguns grupos acreditavam nas manifestações espirituais, acreditavam, por exemplo, em anjos. Alguns grupos acreditavam em ressurreição. Alguns grupos acreditavam em Adão e Eva, literalmente falando. Né? Alguns grupos acreditavam nas manifestações espirituais contadas pelos seus pais, pelos seus avós, né? Passada de geração em geração até chegar àquele momento da história. Já outros grupos, como os saduceus, por exemplo, não acreditavam em nada disso. Acreditavam apenas que o livro sagrado era um livro comportamental e que essas experiências eram alguma coisa que existia no texto apenas para gerar um certo medo nos povos mais antigos, mas que na verdade ali era apenas lições de moral que deveria servir para ajudar a conduzir o povo nos momentos específicos, tá bom? Então, essa diferença eu narro por quê? Porque assim como na filosofia secular a gente vê uma influência também dos deuses, porque a partir daí muitos seguidores de outros deuses começam a abandonar as suas divindades e a entrar no mundo da razão e a esquecer que esses deuses existem. Outros passam por mudança cultural, substituir um deus de um povo por deus de outro povo e assim sucessivamente. A gente vai trabalhar depois, não nesses vídeos, mas em breve, com a ideia de sincretismo religioso, sincretismo cultural, como é que funciona tudo isso. Mas a priori essa ação
né, de buscar a explicação tudo pela razão, fez com que as crenças fossem abandonadas, fez com que a ideia fosse abandonada. E aí as ideias místicas, digamos assim, as ideias espirituais, né, nesse sentido. E aqui começa o grande desafio. Por quê? Porque é nesse quadro de crescimento da filosofia, é nesse quadro de crescimento do Império Romano, né, que vai trazer uma série de características próprias do Império Romano, né, a questão do César, né, que é visto como um deus, né, e tem que ser também adorado, pegando o costume dos povos antigos, né, mas ao mesmo tempo você vai ter ali a Grécia, que já começa a discutir ideias, né, filosofias, e apesar de ter vários deuses, mas as crenças já estavam passando por pequenas alterações, pequenas mudanças, porque os primeiros filósofos ainda estão ligados à religião, mas já estão indagando essas religiões. Então nós temos esse cenário, né? Esse cenário aonde vai nos trazer a primeira grande colisão do mundo espiritual e do mundo material, tá bom? Essa primeira grande colisão ocorre em um cenário atípico. Por quê? Porque em Israel, por causa do pecado do povo, Deus simplesmente silenciou. Segundo estudiosos, teólogos cristãos, Deus ficou um período de 400 anos sem falar com Israel, certo? Apenas um ou outro ouvia a voz de Deus neste período que nós chamamos de período interbíblico. É o período que separa Antigo Testamento do Novo Testamento. E nesse período interbíblico, Deus silencia. No silêncio de Deus, os judeus continuam a se desesperar. Por quê? Porque eles não têm mais os profetas, eles não têm mais grandes manifestações, eles não têm mais grandes sinais, então eles têm que se apegar a alguma coisa, eles começam a se apegar à razão, eles começam a se apegar na esperança de um reinado material, eles começam a acreditar que precisam de um rei para destruir o Império Romano, para pôr a Israel em liberdade, e eles começam a torcer para que as antigas profecias feitas pelos profetas acerca desse rei que viria da casa de Davi se cumprisse. Então há um cenário propício, há um cenário onde Israel começa agora a recorrer, né, para uma vida religiosa cheia de rituais, mas sem experiências com Deus. Por quê? Porque Deus ficou em silêncio. E por que Deus ficou em silêncio? Por causa do pecado. Em paralelo, os povos pagãos estão, além de buscar no conhecimento, estão cada vez mais envolvidos, né, nas promiscuidades, na iniquidade, nas coisas ligadas a outros deuses, a outras entidades espirituais. Esse é o quadro que nós temos, né, o quadro do mundo, aonde há a primeira grande manifestação e o primeiro grande sinal. Os judeus buscam sinal, os gregos buscam sabedoria. É assim que Paulo descreve. Paulo descreve que, de um lado, nós temos um povo judeu que cria ainda um pouquinho no mundo espiritual, mas estava meio que perdido, porque há muito tempo Deus não falou mais com o povo. Por outro lado, nós temos os gregos buscando sabedoria e conhecimento através das filosofias da vida. Então, esse quadro nos leva para a primeira colisão de dois mundos. Mundos paralelos em rota de colisão. Você vai saber agora qual foi a primeira grande colisão do mundo espiritual e do mundo material. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. No próximo vídeo falarei sobre isso.